Bom, gente, voltando aí à continuação do vídeo anterior, tá? Nós paramos na função logarítmica, foi a última que a gente viu. Então, agora eu vou começar a partir daí, tá bom? Vou voltar lá no nosso arquivo, que tem a tabelinha aqui, certo? Então, vamos continuar a partir da fórmula, ó. A gente tinha parado nessa sétima. Então, eu vou continuar a partir da 8. Bem? Essa é uma fórmula bem longa. É até interessante nem decorar essa fórmula. É interessante se você tiver com uma situação parecida com essa, o interessante é a gente aplicar, né, a dica que eu vou dar aqui agora, que foi a dica que a forma como a gente chega nessa fórmula aí, né, na derivada desse tipo de função. Então, vamos lá. Se eu tenho uma função do tipo u elevado a v, onde tanto u é função quanto v também, certo? U e v são funções derivadas, né? Lá, conforme tem que ser. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu sair buscando limite e tal, eu vou simplesmente aplicar o logaritmo natural dos dois lados. Então, vamos botar assim. Aplicando ln, tá? A gente vai ficar com ln de y igual a ln de u elevado a v. Qual é a vantagem disso? Porque com logaritmo, a gente tira o expoente, tá? Então, eu vou ficar com o ln de y sendo v vezes ln de u, tá? Pela propriedade do logaritmo. Bem, agora a gente deriva ambos os lados. Derivando ambos os lados. Derivando ambos os lados, a gente vai ficar com... Lembra que y é uma função e v é uma função também, tá? Então, ln de y, a derivada disso, eu vou ficar com y' sobre y, certo? Igual. Agora, do lado de lá, né, do lado direito, eu tenho o produto de duas funções, da função v e da função ln de u. Então, vou aplicar a derivada do produto. Então, vai ser v' vezes, repito, ln de u, mais, repito, v, e vou derivar ln de u. Derivado assim. Tá bem? Continuando. Y' sobre y é igual a v' ln de u mais v vezes... Aí, qual é a derivada de ln de u? U' sobre u. Ok? Aí, eu vou, esse y que está aqui, vou multiplicar do lado de lá. Então, eu vou ficar com y' igual a y, que multiplica toda essa expressão aí. V' ln de u mais v u' sobre u. Mas lembra que y é u elevado a v. Então, vou substituir. Tá? Isso é u elevado a v, que multiplica v' ln de u mais v u' sobre u. Tá? Bom, agora então eu faço a distributiva. Então, eu vou ficar com y' igual, ó, u elevado a v vezes v' ln de u, primeira parte. Na segunda parte, nota que quando eu multiplicar lá, eu vou fazer isso com vocês então. Ó, vai ficar assim, u elevado a v vezes v u' sobre u, certo? Vou botar tudo num traço só, porque é produto, tá bom? Aqui que eu queria chamar a atenção, ó, esse u elevado a v e esse u eu posso simplificar. Então, eu vou ficar com y' igual a u elevado a v, v' ln de u, mais u elevado a v menos 1 vezes v vezes u'. Pronto. Pode estar um pouco, a ordem um pouco diferente do que está ali na fórmula, né? Então, ali está invertida a ordem aqui na soma, tá?
Mas é isso aí. Então, sinceridade, eu acho que não vale a pena decorar essa fórmula aqui. Assim, porque vocês podem usar uma função na hora de resolver. Fica mais fácil resolver usando esse sistema do logaritmo, tá? Bem, as próximas fórmulas, né? Tanto a 9, quanto a 10, quanto a 11, também 12, 13, não vou deduzir. São fórmulas de derivada de secante, de funções trigonométricas, desculpa, acabei de ver secante ali. Eu posso, por exemplo, né, obter com vocês a derivada da tangente e a derivada da secante, uma vez que a gente já conhece, né, as derivadas de seno e de cosseno. Então, a derivada de seno de U, como está aqui na fórmula 9, é U' cosseno de U. Então, vamos fazer um exemplo dessa daqui, da 9. Tá? Então, se eu tenho lá uma função que é assim, seno, tá? De 4x ao quadrado mais 3. Assim. Então, a derivada vai ser... Isso aqui é uma coisa do tipo, né, y igual a seno de u, cuja derivada é U' cosseno de u. Né? Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 3, derivada, cosseno de 4x ao quadrado mais 3. Escapuliu aqui a caneta. Mais 3. Tá bem? Então, y' fica 4x, derivada disso daí, tá. Então, qual é a derivada aqui de 4x ao quadrado mais 3? 8x. E a derivada de 3 é 0. Então, a derivada é 8x cosseno de 4x ao quadrado mais 3. Essa é a derivada. Aí, exemplo parecido fica para o cosseno, né? Nota que a derivada do cosseno é seno, só que com sinal trocado. Então, a derivada de cosseno é menos seno. Vamos ver como é que fica a derivada da tangente. Vamos passar para o lado aqui. Essa fórmula 10, né? 10 não, acho que é a 11, que é da tangente. Diz assim, olha lá, é U' secante ao quadrado de U. Então, se eu tenho uma função do tipo tangente de U, a derivada é U' secante ao quadrado de U. A gente vai deduzir essa daí porque é bem simples, né? Ó, e aí a gente revisa a derivada do cossinte. Ó, se eu tiver y igual a tangente de U, quem é y em função de seno de cosseno? É seno. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deduzir a fórmula de tangente de x. Porque aí depois, quando a gente introduz o u, aí a gente tem a regra da cadeia para aplicar, né? E daí aparece aquele U' que está ali. Então, se for tangente de x, a y é seno de x sobre cosseno de x. E isso é a derivada de tangente. Derivada não, é a fórmula trigonométrica da tangente, tá? Então, derivando isso, fica bem fácil, né? Cosseno de x, derivada de seno de x, tá? Então, denominador vezes a derivada de cima, menos a derivada de que está em cima, menos a que está em cima, vezes a derivada que está embaixo. Então, seno de x vezes cosseno de x derivada. Isso dividido por cosseno ao quadrado de x, tá? Então, derivada de y. Derivada de seno de x é cosseno de x. Então, isso fica cosseno de x vezes cosseno de x menos. Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, fica seno de x vezes menos seno de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Então, y' vai ser
Ó, cosseno ao quadrado de x, esse menos com menos fica mais seno ao quadrado de x. Meu Deus, aparece um monte de coisa aqui. Que letrinhas são essas? Pronto. Não sei como é que isso surgiu. Enfim. Sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Então, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, aquela fórmula trigonométrica fundamental, isso dá 1. Então, y' é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mas 1 sobre cosseno é secante. Então, isso aqui é, de novo, secante ao quadrado de x. Tá certo? Então, se eu tiver tangente de x, a derivada é secante ao quadrado de x. No caso de uma função composta, né, envolvendo a tangente, aí vai ficar secante, né, ao quadrado de u vezes u'. Vamos ver um exemplo para essa? Vamos botar assim. Se eu tiver uma função do tipo tangente de e elevado a 2x. Tá? Então, eu tenho lá y' igual a u', ou seja, a minha u é e elevado a 2x. Então, fica u', quer dizer, e elevado a 2x derivada, tá? Vezes secante ao quadrado de u. Secante ao quadrado de e elevado a 2x. Tá? Então, aí para derivar e elevado a 2x, volta lá nas formulinhas, né? Olha aqui. Quando eu tenho e elevado à função, a derivada é e elevado à própria função vezes a derivada da função. Então, aqui dentro a gente tem também uma regra da cadeia. Então, olha lá, a nossa y' vai ficar e elevado a 2x vezes a derivada de 2x vezes secante ao quadrado de e elevado a 2x. Tá? A derivada de 2x é 2, então, finalmente, a gente fica com y' igual a 2 e elevado a 2x secante ao quadrado de e elevado a 2x. Assim. Tá bom? E assim vai, né? Assim funciona para a função cotangente, que é só escrever ao contrário, né? Que é 1 sobre a tangente. A função secante, que é 1 sobre cosseno. A função cossecante, que é 1 sobre seno, tá? Agora, vamos falar um pouquinho das funções trigonométricas inversas, tá? Essas aí. Eu não sei se vocês revisaram essas funções na matéria de fundamentos ou se lembram delas do ensino médio. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu prefiro encerrar esse vídeo aqui agora, de novo, né? Porque senão ele vai ficar muito longo. Então, eu vou encerrar ele aqui e vou gravar um outro vídeo começando pelas funções trigonométricas inversas. Tá bom? Espera aí.